Ora, muito boa tarde a todos. Vamos proceder ao início da tarde, ao período da tarde, para dar continuidade à ordem de trabalhos. Neste momento existe quórum, portanto procedíamos só à chamada. Não está cá Isabel, já? Sim, sim. Boa tarde a todos. Vamos então dar início à chamada. Vítor Manuel Parreira Batista. Jorge José Martins Dias. Orlando Fita Esperança. Manuel Luís Varandas. Elídio Granjo Vaz. Anabela Mendes Pereira. Ana Cristina Preto Fernandes. Paulo Daniel Lopes Carvalho. Ainda não está. Rui Manuel Felgueiras Mesquita. Também não. Manuel Duarte Lobo. Eliana Pereira Magalhães. Paulo Malta Coelho. Filipe Ribeiro Pires, ele já estava a faltar. Ana Cristina da Silva Barroco. Amélia Maria Miguel Machado. Belmiro Joaquim Mendes Ferreira. Luís José Pinto Lopes. Ruth Pacheco também já estava a faltar. José Pedro Vilheiro Amaro, ele também estava a faltar. Luís Filipe Marques Castro também tinha justificado a falta. Maria Teresa Pimentel Vilariça. Luís Miguel Castro Cordeiro. A Elieta em representação do Sr. António Amálio. O Jorge em representação do António Martins. João Manuel Afonso Geraldes. José Francisco Marcos Carrasco. Silvina Nogueira Nunes Pereira. Carla Alexandra Reis Lousão. Carlos Alberto Telo Figueira, também estava a faltar. José António Freitas. José Freitas, eu vi-o lá fora. Francisco Telo Afonso. Fernando Augusto Marcos. Luís Pedro Martins Lopes também estava a faltar. Conceição Meirinho. Rui Manuel Pimentel Fernandes. Agostinho Joaquim Fernandes. Maria José Ramos Fernandes. Ricardo André Ramos Marcos. Ricardo. Américo Rodrigues. O senhor Oliveira. Mas eu... Pronto, sabia que era Oliveira, não me lembrava agora. É a representação do Carlos Alves. António Manuel Silva Frade. Amílcar André Machado e Ricardo Garcia. Não entrou ninguém depois de eu ter feito a chamada? Não. Portanto, feita a chamada, vamos então recomeçar. Mas isso é proposta.
Vamos então dar seguimento aos trabalhos. No 2.7, Gabinete do Presidente, fixação de impostos municipal ou imposto municipal de derrama para análise e deliberação. Portanto, abre-se o período de pedidos de intervenção. Isto é só para a Assembleia. Há inscrições para o ponto? Sim. Sim, a medida está no documento, mas se preferem... Sim, Sr. Presidente. Que é o ponto 2.7? Para além do documento, pretende dar alguma explicação? Sobre a derrama. Isto é só para membros da Assembleia. Então, muito boa tarde a todos. Vamos, então, pelos vistos, à segunda parte desta sessão. E vamos começar, então, com a explicação sobre a fixação do imposto municipal de derrama. Portanto, encontra-se descrita aí todo o sentido e toda a amplitude deste imposto. Portanto, como já de manhã tive a oportunidade de falar nisto, criou-se a derrama, criou-se o regulamento de isenções e propõe-se a aplicação da derrama apenas para portanto, derrama normal tem 1,5% sobre o lucro tributável nos termos do número 1 do artigo 18 da Lei das Finanças Locais. Isto especificamente para as atividades que se insiram nas divisões 35 e 64 da CAE. CAE quer dizer Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, que traduzido para empresas quer dizer centros eletroprodutores de energia e banca. Todas as outras atividades estão pura e simplesmente isentas. Este é um imposto que tem que ser anualmente trazido também e aprovado em Assembleia, exemplo do IMI e do IRS, por isso é que aqui vem, porque nós tínhamos, apesar de nós termos aprovado já para este ano, era referente ao ano de 2023, não é? Portanto, 2023 ficamos sem derrame. E, portanto, vamos aprovar, a que vamos aprovar agora será sobre 2024, que irá ser aplicada em 2025. Portanto, 1,5% sobre o lucro tributável para estas empresas que se insiram neste CAE. E eu referia-vos de manhã, é evidente, com alguma tristeza minha, porque o dinheiro é importante e faz falta, e custa-me um bocado ouvir da boca de uma empresa produtora de energia, como é a Movera, com as barragens, dizer que Miranda ia receber e que Mogadouro ia perder aproximadamente 200 mil euros só da Movera. Portanto, eu não sei, nunca se cobrou o derrama aqui, mas isto foram as palavras que ele me disse, o gestor. Portanto,
Há que ponderarmos, há que sabermos analisar as coisas e termos a noção de que não se trata da criação de um imposto para empresas locais, trata-se apenas para empresas, centros eletroprodutores de energia e banca, que eu acho que têm todo o direito e o dever de pagar, de deixar algum neste território. Portanto, é esta a proposta. Portanto, terminada então a intervenção do Sr. Presidente, abre aqui o período de pedidos de intervenção. Deputado Manuel Lobo, pode dirigir-se já ao púlpito. Ora, muito boa tarde a todos, novamente, espero que tenham almoçado bem. Portanto, quanto a este ponto da derrama municipal, fazendo aqui um enquadramento, portanto, a nossa controvérsia, quando não estávamos muito de acordo com esta medida, era porque entendíamos que era discriminatória. Nós entendemos que os impostos, o espírito deve ser o contrário. Os impostos aplicam-se a toda a gente, mas com determinadas exceções. E no caso da derrama era discriminatório no sentido, vamos só taxar aqueles. E porquê? A razão, não sei qual é a razão, qual é aqueles e não são outros. Pronto. Mas o que não podíamos deixar de dizer, e agora já, não sei se foi, pronto, já está um bocadinho mais moderado, digamos assim, o discurso. Portanto, o que foi dito aqui de manhã, que para toda a gente ouvir e que está gravado, foi que Mogadouro, o município, não tinha recebido os 200 mil euros ou os 220 mil euros por causa de nós termos chumbado essa medida o ano passado na Assembleia Municipal. Portanto, isto obviamente não é verdade, não podemos ouvir estas coisas e estar de ânimo leve a aceitar, porque de facto há atas, há gravações, mas relembro ainda assim que na 10ª sessão ordinária, no dia 15 de setembro de 2023, foi discutido o lançamento da derrama. A maior parte de vocês estavam aqui. E o que é que aconteceu? Houve a discussão, nós demos os nossos argumentos, vocês deram os vossos, e os nossos argumentos foram entre os quais, bem, nós não podíamos votar a favor disto por causa desta situação e não havia o regulamento. Por essa razão é que alguns elementos votaram contra e outros abstiveram-se. Mas como sabem, quem tem maioria aqui é o PSD e a medida passou. E passou bem, com 24 votos a favor, 6 contra e 5 abstenções. Portanto, eu sinceramente não sei qual é o fundamento destas afirmações, que não seja, não sei, desviar atenções, não faço ideia. Se houve aqui alguém que falhou, não fomos nós, Sr. Presidente. Nós temos as nossas razões e fizemos-lo. Se houve algum atraso na implementação ou se o regulamento se atrasou, bem, isso, a questão não é connosco, mas com o município. Mas isto já foi em 15 de setembro de 2023, ainda não havia o regulamento. Portanto, se houve aqui algum atraso, não pode ser imputada à nossa bancada parlamentar. Lamento. Quanto ao dinheiro em si, é outra possibilidade, porque eu realmente estranho, porque eu nunca vi uma empresa a chegar ao pé de uma Câmara e dizer assim, olha, nós pagámos imposto àquela e vocês não pagámos 200 mil euros. Portanto, acho curioso, digamos assim, que assim tenha sido e que eles estejam assim tão dispostos a pagar. Deve ser porque não têm sede fiscal cá, certeza absoluta. Porque de certeza que não vão ser eles diretamente a pagar. Porque isto aplica-se, e corrijam-me se estiver errado, sobre empresas que tenham sede fiscal em Mogadouro, quer sejam bancos, quer sejam produtores energéticas. Pronto, Miranda, para que vocês saibam, já aplicou isto há mais tempo, recebeu 202 mil euros em 2023, em 2022, e em 2023 161 mil euros, portanto já foi diminuindo, não sei porquê, se não tiveram lucros, se saíram as empresas. Pronto, e era só isto que queríamos esclarecer, e relembro, Miranda teve isto, mas tem 2 barragens, tem mais uma sede de banco, tem lá também as sedes da Movera, portanto, sinceramente, devemos receber uma percentagem disto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Temos mais alguma inscrição? Sr. Presidente, não sei se pretendia falar mais algo. Bom, eu acho que o seu assadono, quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. Quando tomamos determinadas posições, temos que as assumir, sejam elas depois positivas ou negativas. A verdade é que nós estamos a falar da aprovação do regulamento que se aprovou e depois aprovamos a derrama, mas com efeitos que se aprovou só com efeitos para 2024, certo? Portanto, ou 2025, para 2025, foi isso que se aprovou, pelas vossas relutâncias, pela vossa posição. Portanto, desculpe, isto foi assim, foi textualmente assim, e, portanto, vem agora aqui apenas, porque isto estava deliberado já, mas como é obrigatório deliberar todos os anos, tivemos que a trazer novamente aqui. Portanto, o seu assadono, as coisas claras, há que corrigir os erros e caminharmos no sentido correto. Se ela é benéfica para o Conselho, acho que devemos estar todos com as orientações no mesmo sentido. Agora, cada um tem que assumir os seus erros. Eu também assumo os meus. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Não há mais, portanto, há mais um pedido de intervenção. É muito rápido. Só para aclarar que, sim, nós não temos qualquer problema em defender as nossas posições, sejam elas qual forem, e as justificações tentamos dar. Mas agora é assim, Sr. Presidente, quem faz as propostas para ser votadas aqui não somos nós. Foi a Câmara que propõe à Assembleia. Agora está-me a dizer que votou-se para 2025, mas era 2023, 2024. Não fomos nós que fizemos a proposta. Obrigado. Obrigado. Portanto, não há mais pedidos de intervenção. Passamos então à votação. Quem vota contra? Primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila. Quem se abstém? Primeira fila. Primeira fila. Segunda fila. Terceira fila. Quarta fila. Quantas são? Portanto, temos aprovada 25 a favor e 5 abstenções. Portanto, 25 a favor, 5 abstenções e 0 votos contra. Passamos então ao ponto 2, ponto 8, Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de terceiro grau, informação referente às taxas municipais dos direitos de passagem para o ano 2024 para análise e deliberação. Sr. Presidente, quero apresentar. Uma explicação muito rápida. Portanto, como sabem, há empresas, sobretudo das telecomunicações, que espalham fios por todo o lado. Nós temos, felizmente, já uma rede subterrânea de tubos onde podem, inclusivamente, podem utilizar, porque normalmente se mete o tritubo. E os serviços de urbanismo entenderam muito bem propor que se criasse esta taxa de 0,25 para 2024 para o direito de passagem. Portanto, o percentual referido é aprovado anualmente por cada município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência. Portanto, no fundo, é como o IMI,
é como os outros impostos têm que ser aprovados. Portanto, não dá muito, não tem grande relevância, mas também é bom que elas vão tendo algumas obrigações, nomeadamente as empresas de comunicações. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Está aberto o período de pedidos de intervenção. Temos um pedido de intervenção. Deputado Belmiro. Boa tarde. Isto é simples e unicamente para fazer duas perguntas ao Sr. Presidente sobre isto. Obrigado, Sr. Presidente, desculpe. Está bem, pronto, obrigado e desculpe. A minha pergunta é, isto vai-se aplicar a todo o Conselho ou isto vai-se aplicar só em Mogadouro? E agora eu vou ler este pequeno na informação assinada pelo Gabriel, informação de 31/96/2024, diz o seguinte: as empresas sujeitas à taxa municipal de direitos de passagem devem produzir informação necessária por município, de modo a possibilitar o apuramento do valor base de incidência das respectivas passagens e do cálculo do montante das taxas de forma transparente e auditável. Assim, deverá a Câmara Municipal solicitar a todas as empresas que oferecem redes e serviços de telecomunicações eletrónicas acessíveis ao público, cadastro de todas as redes que utilizam, atravessam ou estão instaladas no subsolo em espaço público ou privado municipal. Daí a questão. Portanto, isto para ser auditável, nós precisávamos ou os mapas do Conselho, onde é que eram as áreas geográficas, ou então a lista dos códigos postais, onde se aplica. Porque eu penso que o mundo rural, por esta interpretação, não deve ser aplicado. Sr. Deputado, é que eu não... Ok. Sim. Só para clarificar esta situação, é que, efetivamente, ela é aplicada no Conselho todo, com base, e está aqui também, sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público. Está aqui muito claro. Portanto, é no Conselho todo sobre as empresas que oferecem redes de serviços de comunicações eletrónicas. Certo? Não tem nada que... É que, Sr. Deputado, eu não percebi muito bem também... Pois dá para a MEL, dá para todos. Portanto, se quiser esclarecer, é que não percebi muito bem. Peço desculpa, Sr. Presidente, não se importa, eu vou-lhe dar o senhor o ponto e eu sou bem. Sim, isto é um processo administrativo. É óbvio que, para poder executar como é que, o termo correto, para aplicar o termo correto, portanto, esta taxa, não é? Para apurar os valores e isso tudo, tem que conhecer o cadastro. Portanto, e é aqui que está a dizer que pede à empresa em causa de telecomunicações, que oferece serviços públicos, o cadastro da rede. Eu não estou a perceber o que é que isto implica e qual é a dúvida que tenho na sequência disto. Sr. Presidente, assim deverá a Câmara Municipal solicitar a todas as empresas que oferecem redes e serviços de telecomunicações eletrónicas acessíveis ao público, cadastro de redes que utilizam atravessem ou estão instaladas no subsolo, em espaço público ou privado municipal. Sim, é o cadastro deles. O subsolo não está nas aldeias, não está? Isto é a rede. O subsolo
que é... O subsolo é aquelas que estão enterradas ou aquelas que estão aéreas? Sr. Presidente, eu estou a ler por aqui. Sim, mas, Sr. Deputado, a dúvida... Eu não estou a ler pela certidão. A informação do Sr. Gabriel é muito mais precisa do que a certidão. Uma certidão é uma simplificação do assunto. Portanto, depois bem suportado é a informação documental ou técnica. Portanto, não tem que reproduzir. Agora, em termos aqui para deliberação, não consegui perceber a dúvida, porque isso é um processo normal para apurar o valor das taxas. Tem-se que conhecer o cadastro, quer seja aéreo. Sr. Deputado, eu referi que era uma verba exígua, mas que nem por isso deixa de ser importante. Até por responsabilização. Portanto, isto é uma questão também de dar exemplo para não se colocarem indiscriminadamente linhas que descaracterizem a paisagem. Portanto, vamos então... Há mais algum pedido de intervenção? Podemos então avançar para a votação deste ponto. Quem vota contra? Primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila. Quem se abstém? Primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila. Aprovado por unanimidade. Passamos ao 2.9. Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível terceiro grau, informação da proposta de acordo de financiamento com a CIM das terras de Trás-os-Montes para análise e deliberação. Sr. Presidente, tenho aqui a oportunidade de expor o documento. Bom, eu antes desta explicação, eu queria deixar aqui a minha posição sobre estes transportes, que foi aqui assumi na CIM, que entendo que não deveriam ser as câmaras municipais a suportar os encargos com estes transportes regulares e flexíveis, ou interregionais. E, portanto, porquê? Porque quando tínhamos linha de comboio, nós tínhamos de comboio. A seguir, disseram que punham linhas de autocarros para suprir, digamos, essas deslocações. E a verdade é que agora cai tudo em cima das câmaras e estamos aqui a falar de 21 milhões de euros em 5 anos. Portanto, aquilo que a minha posição a nível de CIM foi que a CIM deveria pedir uma audiência com caráter de urgência ao Sr. Ministro das Infraestruturas no sentido de, a exemplo do que faz com o metro e com os transportes fluviais em Lisboa, que assumam o pagamento destes valores. Mas, de qualquer maneira, como isto ainda não está decidido e compete às CIMs organizarem os transportes regulares no território e também o transporte flexível, a CIM preparou um concurso, está a preparar o concurso público, porque a empresa Santos declinou o concurso aberto ano passado. Por isso estamos a trabalhar com base no que existia anteriormente. E, por isso, propõe-se que, e eu vou-me desculpar, mas eu vou ler para que a coisa fique, porque tem que condizer com a deliberação da Câmara. Temos que deliberar, aprovar a realização da despesa de acordo com o previsto no considerando L, ou seja, na linha L, que se virem, tem lá, para os anos 2025 até 2029, quer para o transporte regular, quer para o transporte flexível. Isto, no transporte regular, são 3.282.000, no transporte flexível, 672.973,86, mais IVA. Não, com IVA. Portanto, este concurso está a decorrer e nós temos que aproveitar, temos que aprovar isto porque a verba tem que ser cabimentada pela CIM. Mas para ser cabimentada pela CIM, quem vai pagar verdadeiramente é por transferência, já é a Câmara que transfere, as câmaras que transferem para as CIMs. Dizer que aparece aqui um valor, nomeadamente algures depois para Mogadouro, neste concurso um bocadinho superior, Mogadouro e creio que Miranda do Douro. Porquê? Porque assumiu
assumiu-se em Mogadouro e Miranda de Douro um transporte urbano com carro elétrico, autocarro elétrico. Isto porque temos que contribuir para o TEC climático, para a sustentabilidade, no conjunto acima tem que atingir determinado plafond de sustentabilidade. E de maneira que Mogadouro assumiu que colocaria um autocarro elétrico e Miranda também, enquanto uma cidade turística também. Creio que foi Miranda que assumiu também. Portanto, temos que aprovar a despesa prevista na linha L, nos termos e para os efeitos da linha CC do número 1 do artigo 33, do anexo 1 da Lei 75 de 2013, 12 de setembro, na sua redação atual. Portanto, na Câmara nós deliberamos submeter à Assembleia, portanto, no fundo, assumir os compromissos plurianuais que aqui estão discriminados na linha L, não é? Exatamente. Certo? Portanto, há compromissos anuais, isto é um concurso para 5 anos, há 2 tipos de transportes regulares e transportes flexíveis. Poderá vir a ser à chamada, por exemplo, imagina, Castro Vicente, não se justifica, por exemplo, está lá, podemos fazer os transportes à chamada. Lamoso, por exemplo, podemos fazer, onde se justificar. Portanto, tudo isso vai ser previsto. Tudo isto é previsto com carros, com autocarros novos, por isso é que a CIM optou por fazer este procedimento para 5 anos. Para quê? Para que as empresas que concorrem tenham capacidade e tempo para amortizar o investimento que vão fazer. Não é certo que isto chegue a bom porto, porque normalmente aparecem sempre empresas a criar dificuldades nisto. A outra também foi adjudicada e depois de adjudicado arranjou argumentação para não assumir. Porque isto não é difícil, nem isto é correto, repare. O que é que o Mogadouro paga? Por exemplo, vem um transporte de Miranda que vai para Vila Real. Nós pagamos, desde que entra no Concelho de Mogadouro, os quilómetros até que sai do Concelho de Mogadouro. Mas então isto é alguma coisa. Então quem é que ainda agora os passos, 20 euros de passos em Lisboa para andar em tudo e nós temos que pagar isto? Estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar de muito dinheiro. De maneira que eu espero que o Governo, sinceramente, venha e uma vez que estamos também a falar para fora, através das redes sociais, que os meus colegas assumam também essa posição para levarmos ao Governo uma posição de força para que o Governo assuma, efetivamente, estes investimentos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, um período de intervenção. Não há inscrições? Então passamos à votação do ponto 2.9. Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de terceiro grau, informação proposta de acordo de financiamento com a CIM de Terras de Trás-os-Montes. Portanto, vamos proceder então à deliberação. Quem vota contra? Primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila. Quem se abstém? Primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2.10, gabinete, também do Gabinete do Presidente, sobre a forma de proposta, início de procedimento para solicitar ao órgão legislativo competente a aprovação da elevação à categoria territorial de Mogadouro para análise e deliberação. Sr. Presidente. Muito bem. Antes, propriamente, de falar da proposta, gostaria de vos dizer porque é que isto aparece. As coisas não aparecem assim por acaso, e de maneira que tudo tem um princípio, e tudo tem, como os rios, uma nascente. Começa pequenino e depois vai crescendo e tal, e depois vai aumentando. Ora bem, eu quero dizer a todos os deputados aqui presentes, e não só, a todos os presentes, que esta ideia foi-me sugerida justamente por um Presidente da Câmara do Partido Socialista, que me disse que já o teria sugerido ao Executivo anterior, não sei. Enfim. O Presidente Benjamin lança-me um repto,
não sei se ele já tiver oportunidade, se não tiver, ele está-me a ouvir, ou poderá vir ouvir com certeza. Estou a falar para fora, portanto estou a falar com à vontade. Foi uma sugestão, porque ele entendia que Mugadouro reunia condições para almejar ser cidade. E eu, pronto, caí uma ficha e digo assim, se calhar tem razão. Tem razão. Se eu olho para a Meda, que tem uma rua, pouco mais. Se eu olho para Foscoa, enfim, é evidente, tem um museu, sim senhora, mas também pouco mais tem, a não ser vinho, e outras no género. Não é? Portanto, eu entendo que, se queremos verdadeiramente dar uma centralidade a Mugadouro e uma importância a Mugadouro, eu acho que temos que aproveitar todos os itens que possam contribuir para isso. Esta é a minha visão. Daí, e ainda não tinha saído a Lei de 24 de 2024, que era um pouco difícil, embora não impossível, mas era mais difícil. Portanto, ainda com a lei antiga, nós contratámos uma consultora que fez o estudo e, portanto, concluiu o estudo e apresentou-nos o estudo que vocês têm à vossa frente, portanto, nomeadamente a consultora SPI, e que já fez vários trabalhos também para a autarquia, que está como consultora também que já estava na questão da estratégia local de habitação, e, portanto, temos agora aqui uma proposta que pode proporcionar a Mugadouro fazer esse caminho. Eu não estou a dizer que se chega lá, mas pelos elementos que aqui estão, bem trabalhados na Assembleia da República, eu penso que podemos almejar que Mugadouro seja cidade. E agora dizem-me assim, mas quem é que ganha sendo cidade? Eu ponho a pergunta ao contrário. Quem é que perde Mugadouro sendo cidade? Quem é que perde? Quem é que perdeu o Foscoa a ser cidade? Não perdeu nada. Pode não ter ganho muito, mas ganhou alguma coisa. E se recordam, de manhã, eu quando falei aqui em fundos comunitários, e nomeadamente no 2030, eu reportei-vos uma situação muito concreta, por exemplo, que já vinha do programa europeu anterior, do 2020, em que havia para a reestruturação urbana um programa para as cidades e havia um programa para as vilas. Pois no 2030 está lá, ainda está na mesma, ainda está indefinido, que é 75% sobre o valor contratualizado para os PEDUs, cidades, e 25% para as vilas, que são as JARUs. Por isso é que andamos a fazer a JARUs à pressa, porque se não tivermos a JARUs constituída, nem sequer podemos candidatar as obras. Por isso é que eu, nesta última reunião de Câmara, levei à pressa também duas JARUs, porque em tempo recorde consegui que me fizessem esse projeto dessas duas JARUs, nomeadamente Tó e nomeadamente Brunhoso, Variz, digo, porque por causa do concurso das escolas, porque têm financiamento, e vou ter que aguardar para a próxima Assembleia Municipal, isto é para dezembro, para fazer a candidatura. Porquê? Porque, efetivamente, eu não consegui enviar os documentos para a variação em tempo oportuno, porque se eu recebia à sexta-feira às JARUs do gabinete, a reunião era terça, já não tinha tempo de as mandar. Mas não há problema nenhum, irá em dezembro e, portanto, estarão incluídas dentro das JARUs. Agora, para além disso, há outras coisas que são banais, quer dizer, nós olhamos para Macedo e quando se trata, por exemplo, centros tecnológicos, trataram de definir os centros tecnológicos agora do 2030. Onde é que os puseram? Mirandela, Macedo, Bragança. Ou Bragança, Piaget, Mirandela. Portanto, porque é que nenhum gosta que a sua freguesia passe a plenário? Repara, é a mesma questão. É melhor ser plenário ou é melhor ser junta de freguesia? Quer dizer, também pode ter, até fica mais barato à Câmara ser plenário, até paga menos, tem menos despesa, mas ficam melhor as populações. Portanto,
por tudo isto e muito mais, eu acho que temos que ter aqui uma noção e olhar para isto com uma certa frieza e despirmos a veste que cada um de nós carregamos neste aspecto quando se trata de Mugadouro e darmos os passos, sem termos a coragem de dar os passos todos no mesmo sentido. De qualquer maneira, esta é a minha visão, é a visão daqueles que me acompanham e por isso está aqui a proposta muito clara, e eu só desespero e desejo que consigamos chegar a bom porto. E eu penso que tudo depende, é evidente, os governos estão instáveis, mudam, hoje estão lá uns, outros, amanhã estão outros, mas que há alguma capacidade de fazer chegar atempadamente isto às mãos da Assembleia da República. Como disse de manhã, isto não pode ser aprovado com eleições, quer dizer, num período de 6 meses, exatamente. Portanto, deixo isto à vossa consideração com toda a abertura, com toda a objetividade, mas pronunciem-se por Mugadouro. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Depois, então, de apresentado o ponto, vamos proceder aqui ao período de intervenções. Há uma inscrição. Pode dirigir-se ao púlpito. Deputado Jorge Dias. Ora, muito boa tarde. Eu acho que esta questão é uma questão bastante subjetiva e que contempla muitos aspectos culturais e é necessária muita informação complementar para chegarmos a isto. O Sr. Presidente disse-o muito bem, disse que o processo é longo e que poderemos não ter a hipótese de ser cidade. Mas há aqui questões que se levantam que eu gostaria que, se for possível, transformar, talvez, este processo num debate público, em que os mugadourenses tivessem uma palavra a dizer. Não quero eu com isto dizer que não gostasse que Mugadouro fosse cidade. Pois, mas os representantes do povo, por vezes, não têm a voz de todo o povo, Sr. Presidente. Há pessoas que se abstêm da política, mas que são fortes culturalmente. E isso aí seria um complemento até para a sua posição, porque pode tornar ainda mais forte. A participação das pessoas é sempre salutar, desde que seja positivo, como o senhor sabe. Porque depois também há questões que se levantam que podem ser até mitos, que gostava que até já fossem desmistificadas aqui algumas dessas situações, que as pessoas levantam, talvez até por ignorância. Por exemplo, no caso do IMI, as pessoas nas cidades pagam mais IMI do que nas vilas. Pronto, mas gostava que o Sr. Presidente viesse aqui e dissesse isso, porque isso acaba por desmitificar muitas das opiniões que andam correntes por aí. Há outras situações que eu nem vou dizer, mas gostaria que o senhor repensasse esta ideia, que é uma ideia positiva, mas que a transformasse em debate público. Esta é a minha opinião. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não sei se há mais alguma intervenção. Portanto, Conceição Meirinhos. Relativamente a esta proposta, o nosso apelo é que ela seja votada favoravelmente, sempre numa perspectiva de futuro e, como disse o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mugadouro, a pensar no território. A proposta chama-se Início do Procedimento. É um início de procedimento, não se sabe como ele vai acabar. É uma tentativa e é uma questão de aproveitar
oportunidades. Ainda de manhã aqui falava o deputado Paulo Coelho, que nós não devíamos deixar passar oportunidades que se abrem, no caso seria relativamente ao financiamento para projetos como incubadora de empresas. Nós também não devemos deixar passar oportunidades que se abrem, outras janelas que se abrem noutros ou No caso, houve um vazio administrativo que não permitia a Mogadouro, nem qualquer outra vila, ser elevada à categoria de cidade, ou uma aldeia ser elevada à categoria de vila, desde 2013. Uma vez que agora existe essa janela, desde fevereiro, desde o dia 1 de março, que entrou em vigor esta nova lei, nós devemos aproveitá-la, devemos agarrar esta oportunidade, porque além de todas as oportunidades que podem surgir em termos de financiamentos, de aumento de fundos, de captação de investimento externo, de atratividade territorial, existe uma grande oportunidade de nós termos aqui reconhecido o valor de Mogadouro no contexto da sua evolução histórica e no trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos tempos para nos afirmar entre todas as vilas e todas as cidades de Portugal. Portanto, o nosso apelo é que esta proposta seja aprovada. Muito obrigada. Portanto, há mais alguma intervenção? Sr. Presidente, não sei se querá ainda, sei lá, tirar algumas dúvidas, mitos que possam existir e querer esclarecer aqui. Só para dizer que tenho aqui a informação do meu vice-presidente, que tem muitos anos de finanças, diz que os impostos são iguais nas vilas e nas cidades, portanto eu também não sou especialista nisso, mas quero crer que tem razão, não é? Porque senão tínhamos cidades a pedir para vir para vilas, não é? Se fosse. Agora, aquilo que eu posso transformar isto, e que eu gostaria que se transformasse, se calhar, enfim, já iniciou na Câmara, por proposta nossa, não é? Portanto, já está a seguir um caminho. Porque não veria mal nenhum em que esta proposta aparecesse como proposta dos dois partidos. Não vejo inconveniente nenhum. Quer dizer, mas, portanto, ela já foi aprovada na Câmara por proposta. Agora, aquilo, se for aprovada por unanimidade, é evidente que é uma proposta que, no fundo, passa a ser dos dois partidos que têm representação nesta Assembleia. E era isso que era importante, parece-me a mim, uma vez que foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, não havendo então mais pedidos de intervenção, vamos votar então o ponto 10 em discussão. Primeira fila, portanto, quem vota contra, primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila. Quem se abstém? Primeira fila, segunda fila, terceira fila, quarta fila. Portanto, são 7. Quantos votos a favor? Não, abstenções. Desculpem, votos a favor. São 23 a favor e 7 abstenções. 23 a favor e 7 abstenções. Portanto, aprovada por maioria. Portanto, passamos a ponto 2.11, Unidade Orgânica Financeira, da Unidade Orgânica Flexível Terceiro Grau, Fernando Peixinho e José Lima, associado, S-ROC Limitada, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, relatório de acompanhamento em 30 de junho de 2024, para conhecimento. Portanto, Sr. Presidente... Sim, mas pode querer fazer algum esclarecimento, não? Portanto, é o documento. Posso abrir... Abro aqui um ponto de período de intervenções. Não, o desconhecimento dá direito a debate. Ele pode ter o direito de debater, não é votado apenas. Portanto, ele é apenas discutido, não votado.
Portanto, ninguém pretende, então, intervir sobre este ponto. Então, é para conhecimento. 2.14, compromisso. Desculpa, eu passei um ponto. Ok, já passava à frente. O 2.12, que é o apoio às freguesias e uniões de freguesia do Conselho de Mogadouro, para conhecimento. Abre-se aqui um período de pedidos de intervenção. Há um pedido de intervenção. Sr. Presidente de Junta, de Travanca, Américo Rodrigues, é isso, tinha dúvidas. Portanto, Sr. Presidente de Junta de Américo Rodrigues, pode usar da palavra. Ora, boa tarde a todos. Nós somos poucos, mas aproveito para cumprimentar, uma vez que da parte da manhã não esteve cá, cumprimento a mesa, o Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Vereadores, Sr. Presidente da Câmara, colegas, Comunicação Social, peço que não está, e quem está a ver-nos lá em casa. Relativamente ao apoio às freguesias, eu tenho aqui dois documentos totalmente diferentes um do outro. Tenho um para a minha junta e outro para os outros. Verifico aqui uma discrepância, não sei o porquê, se é erro, se não é, se continuam a ser os erros. Tenho um financiamento para a nossa junta de freguesia no valor de 5.450, que respeita a 50% do apoio às freguesias. No resto das freguesias, o documento que eu tenho aqui em minha posse é todos 85%. Não sei o porquê, se há alguma razão, se não há, gostaria que me esclarecesse sobre isso. Obrigado a todos. Sr. Presidente. Sim, senhor, com todo o gosto. Ora bem, é para dizer aqui ao Sr. Américo que isto foi aprovado em reunião de Câmara e aprovou-se 50%. Primeiro, fez a obra sem dizer nada à Câmara, que é a reconversão da escola. Tem uma candidatura aprovada, o PRR. Mesmo assim, a Câmara aprovou-lhe ainda 50%. Portanto, com candidatura, das duas uma, ou lhe sobra dinheiro, ou faz mais obra do que aquela que prometeu fazer. E mesmo assim, também dizer que houve, na questão dos 50%, porque há um outro pedido de uma comissão que Travanca tem, que é a comissão que gera o património da capela cá em cima e do salão de festas, não sei se é assim, que pediu um apoio para a recuperação daquilo e que se concedeu também um apoio de mais 10 ou 11 ou 12 mil euros para recuperar a capela e esse, junto ao polidesportivo que toda a gente conhece. Portanto, este dinheiro que se deu aqui foi para a escola. Ora, a escola tem uma candidatura do PRR aprovada. Eu não sei se não há aqui até duplo financiamento. Por isso alerto o Américo para ter atenção ainda na questão das contas a apresentar ao PRR, porque o PRR, uma das coisas que leva muito a sério, é o duplo financiamento. Não, isso agora faz o que quiser. Sim, não é que, portanto, se era um assunto que estendia este assunto, porque isto é este documento que estamos aqui a apreciar, se é um assunto que estende, portanto, pode ser debatido depois nos outros assuntos. Portanto, era isso só que queria dizer. Se justifica só é a questão aqui deste documento, do documento em si, pode debatê-lo nos outros assuntos, estendê-lo. Agora estamos aqui só a analisar este documento. Mas não, é só uma questão de ordem. Pode ser debatido aqui ou noutro momento. Pronto, mas quem decide, não sei o que vai dizer, mas é só para dizer que eu estava aqui neste documento. Sim. Não é sobre o documento, é sobre o conteúdo. Mas pode falar agora. Ora, não estava à espera de voltar cá, mas tem que ser. Bom,
Há aqui duas coisas. Que ele diz é uma candidatura, está correto. Sim, tem-se de dirigir ao Sr. Presidente com o devido respeito institucional. Protocolarmente, até os vereadores à frente do Presidente, mas... Aqui é só para dizer que neste plenário tem que se dirigir ao Sr. Presidente com a devida respeito institucional. Desculpe lá, mas não estava atento a isso. Mas de qualquer das... Está bom. Sim. Já pedi desculpa, formalmente, e de facto tem razão, e tenho que assumir isso. De qualquer das formas, não estava previsto vir aqui, mas é o seguinte, eu tenho duas candidaturas, atenção. Eu fiz duas candidaturas. Uma é para as acessibilidades e outra foi para o telhado. Eu solicitei à Câmara o telhado e pedi já um outro que não foi até dado resposta sobre o financiamento. Pronto, deu para o resto, deu, pronto, tudo bem. Tudo bem, não é para nós. Agora, eu fiz dois pedidos. Um deles foi financiado a 50%. É só isto. Quanto ao PRR, que ainda não recebemos, foi aprovado em 23, ainda não recebemos, é para as acessibilidades e casas de banho. Única e exclusivamente, que é obrigatório. Portanto, isso fizemos. Estamos à espera de receber. Não é duplo financiamento, atenção. É dois projetos totalmente diferentes. Eu pedi um para o telhado, dei-me a 50%. Tudo bem. Pronto, entendeu assim, só que agora deparo-me com os outros meus colegas, recebem 85%. Hã? Pronto, não sei, não faço ideia. Pronto, mas é isto que eu tenho a dizer. Pronto, Sr. Presidente. não há aqui duplo financiamento. O PRR é uma coisa, o da Câmara foi pedido, solicitei apoio para o telhado, foi-me dado. 50%, é aí que eu falei. No PRR há de me ser dado se derem. Está aprovado. Em 23 de fevereiro foi aprovado, ainda não recebemos onde estão. Tenho dito. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente de Junta. Mais algum pedido de intervenção? Então, passamos ao ponto 2.13. Mapa de apoio à criação de emprego. Também para conhecimento, mas está aberto também um período para questionar alguma questão no âmbito do documento. Ninguém se pronuncia, então passamos ao ponto 2.14, compromissos plurianuais, autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos para conhecimento. Alguém pretende questionar alguma questão do documento? Se ninguém, portanto, passamos ao 2.15. Mapa de cedências das máquinas do Conselho, portanto, também para conhecimento. Se alguém se quiser pronunciar sobre o mapa, portanto, não havendo, portanto, passamos ao ponto 3, que é outros assuntos. Portanto, nos outros assuntos tínhamos o 3.1, que já o antecipamos, e passamos a outros assuntos que possam querer ser debatidos aqui. E abre aqui um período de pedidos de intervenção. Eu, neste ponto aqui, entretanto, recebi um requerimento do Sr. Vereador Francisco José Mateus Albuquerque Guimarães, portanto, vereador do Executivo de Sem Pelouro, na Câmara Municipal de Mogadouro, que vem, por este meio, solicitar que se digne autorizar, portanto, que a mesa autorize, nos termos do 56 do artigo da Assembleia Municipal, do Regimento da Assembleia Municipal de Mogadouro, que é a sua intervenção, uma vez que, no decorrer desta sessão, que teve lugar hoje, foram, portanto, proferidas palavras e expressões ofensivas à sua honra. Portanto, só dizer que, segundo o artigo 56, que eu passo a ler, portanto, é o artigo evocado, mas eu passo a ler só para esclarecer à Assembleia. É o 40. Passo para o 40. Não. Espera aí. Eu vou ler o 56 primeiro. Deixa. Portanto, que diz o 56 que é reação
contra ofensas. Portanto, e diz, poderão os membros da Assembleia, sempre que considerem que foram proferidas palavras ou expressões ofensivas à sua honra, dignidade ou consideração, usar da palavra para defender, não devendo exceder 3 minutos. Portanto, diz os membros da Assembleia. Portanto, não tem enquadramento neste. Não tem. Senhor Vereador, neste artigo não tem enquadramento. Diz, é claro, membros da Assembleia. Portanto, não estamos a... mas, no entanto, no 40, portanto, porque o Executivo não são membros da Assembleia. No 40, diz participação dos membros da Câmara Municipal nas sessões. É aí que diz respeito. E é aqui que deve ser enquadrado. E diz, no artigo 1, eu vou passar a ler todos para ficar claro. A Câmara Municipal é representada obrigatoriamente nas sessões da Assembleia pelo Presidente, portanto, ou, em casos de justo impedimento, pelo seu substituto legal, que poderá intervir nas discussões sem direito a voto. Ponto 2. Os vereadores devem assistir às sessões da Assembleia Municipal, podendo intervir nas discussões sem direito a voto, a solicitação do Presidente da Câmara ou do plenário da Assembleia. Portanto, é nessas condições que ele pode intervir, um vereador. Mas depois tem o ponto 3. Os vereadores podem ainda intervir para o exercício do direito à defesa da honra. Portanto, é aqui que deve ser enquadrado. Portanto, o enquadramento não está no artigo certo, mas é aqui que deve ser enquadrado. No entanto... Sim, não, estou a dizer que nem é preciso alterar. Portanto, altera-se aqui no decurso do que estou a dizer, não precisa de ser alterado. No entanto, perante aquilo que eu ouvi, nós ouvimos a mesa, tem algumas dúvidas se será aqui, estará a ser evocado, poderá ser ou não evocada uma situação que está a ser evocada, o direito de defesa da honra. Porque daquilo que eu depreendi, portanto, não foram dirigidos nomes, e lógico pode estar subentendido, mas não foram utilizados nomes, e também foram utilizados palavras proferidas por outra terceira pessoa que não faz parte desta Assembleia nem do Executivo, não foi propriamente, mas no sentido da dúvida, eu devolvo a esta Assembleia o reconhecimento ou não, se há aqui situação de reconhecimento ou não da defesa da honra para atribuir a palavra ao Sr. Vereador. Portanto, perceberam? Eu vou fazer sobre a forma de proposta, vai ser a Assembleia a ajudar a decidir se deve ou não. Se reconhece ou não o direito, neste caso específico, se há argumentos para ser evocada esta situação. Porque legalmente pode ser evocado, agora vamos ver, é a natureza da evocação. O que é que não está bem formulado? Não. Não, mas por isso é que eu estou a devolver. Vou devolver à Assembleia se dá o direito de uso da palavra ao Sr. Vereador ou não. Não, é que eu estou a dizer, não foram dirigidas palavras diretas, isto foi na conversa, porque as palavras diretas, atenção, as palavras usadas, o discurso usado pelo Sr. Presidente não foi diretamente dirigido ao Sr. Vereador. Não era dirigido ao Sr. Vereador. Não foi, em momento algum. Foram utilizadas palavras que pode haver implícito também sentir-se usado pela honra, mas por isso é que eu vou colocar à votação da Assembleia. Portanto, é a decisão da mesa. Tem dúvidas? Eu como tenho mais dúvidas, portanto, porque aquilo que foi dito aqui não foi dirigido ao Sr. Vereador. Não, mas eu estou... Não estou a dizer isso. Não estou a dizer nada disso. Eu não estou a dizer isso. Portanto, em vez de ser eu a mesa a decidir, é a Assembleia a decidir. É mais democrático.
Portanto, Ou põe à votação ou não tem direito. tenho dúvidas. Eu, no caso de dúvidas, tenho que colocar à Assembleia a decisão. Porque, no meu entender, não foram dirigidas, porque não foi equivocado, a situação ocorrida não envolveu o seu vereador, diretamente. Certo? Por isso é que surgem as dúvidas, porque não foram dirigidas, não estava a ser evocado diretamente ao seu vereador. Portanto, indiretamente poderão estar implícitas, mas são palavras que são de terceiras pessoas, não propriamente de ninguém da Assembleia, nem do Sr. Presidente. Por isso é que eu coloco à votação, se a Assembleia reconhece que há aqui enquadramento para o uso do direito da defesa da honra. Portanto, quem vota contra? Portanto, eu volto a reformular. Eu coloco a Assembleia à votação se reconhece que há enquadramento do direito de defesa da honra neste requerimento. E se a Assembleia decidir que há, o Sr. Vereador tem uso da palavra. Se a Assembleia reconhecer que não há, não tem. Portanto, quem vota contra... Então, se já toda a gente aqui vai falar. Então, diga. Também quem vota a favor, então agora aqui... Mas há dúvidas do quê? Portanto, a questão é, tem direito a falar ou não tem direito a falar? A Assembleia que estou a colocar... Pronto, tenho direito à oportunidade de intervenções relativamente a este ponto, se há dúvidas. Portanto, quem é que escreveu primeiro? É que aqui a questão está um bocadinho ambígua e nós não sabemos bem aquilo que vamos votar. Uma coisa é votar se achamos que o Sr. Vereador deve poder falar, é uma coisa. Agora, votar se nós achamos que houve uma ofensa à honra é outra coisa. Portanto, se nós votarmos que o Sr. Vereador pode falar, não estaremos de forma nenhuma a concordar que houve uma ofensa à honra dele. Não é? Não. Portanto, é é isso que tem que ficar claro. Uma coisa é que ele fala, outra coisa é nós concordarmos que houve ofensa à honra. Porque para haver uma ofensa à honra tem que haver uma calúnia, uma injúria ou uma difamação. Não é? Não, mas não se presenciou. Portanto, agora, se a votação é para que ele possa falar, é só esclarecerem isso. Obrigada. Não, então é o seguinte. Eu vou esclarecer então o seguinte. Esclarecer novamente. Só terá direito a falar se houve enquadramento, se reconhece que houve ofensas à honra. Portanto, se se reconhece que há enquadramento, que houve realmente ofensas à honra, tem direito a falar. Se não se reconhecer que há direito à defesa da honra, não tem direito a falar. É assim. Portanto, traduzindo em forma mais simples, ou reconhece que pode falar, ou não reconhece que pode falar. Portanto, neste sentido, Mas a mesa tem dúvidas. A mesa tem dúvidas. O senhor pode falar? Sim, sim. Sim. Dizer que a informação que veio prestar aqui a líder de bancada do PSD é corretíssima. Corretíssima. Mas, Sr. Presidente, o senhor é o Presidente da Assembleia. Se não é, faça-se. Bom, eu sou, portanto, bastante democrático, eu tenho dúvidas e não quero tomar esta decisão. Não, atenção, não quero tomar esta decisão, sou aqui membro desta Assembleia, estou aqui a dirigir esta sessão, estou como Presidente e quero alargar esta decisão a todos, num ato democrático, e então ponho à votação. Não posso. Eu já vou propor. O quê?
Eu já li o artigo e eu só posso enquadrar neste ponto que eu esclareci, certo? Agora o que eu estou a dizer é que tenho dúvidas, ou se eu tomar uma decisão, posso estar a tomar uma decisão muito parcial. Não. Eu... Senhor deputado, deixe-me terminar. Pronto. Eu podia tomar a decisão sozinho, certo? Não é que deva, eu podia tomar, mas em situações difíceis, que eu não sei se posso tomar de uma maneira ou de outra, porque não vejo, eu posso ir por uma forma mais cega, rígida, certo? E tomar uma decisão. E agora, posso tomar essa decisão unipessoalmente, como Presidente da Mesa, e como Mesa, mas a Mesa entendeu, eu não estou a dizer, a Mesa entendeu, conversa aqui com a Mesa, que poderia ser alargada ao plenário este reconhecimento de se há ofensa, se não há ofensa. É esta a dúvida. E então, é isso que eu devolvo à Assembleia e que ajudem, porque é isso que também estão aqui a fazer, é ajudar nos trabalhos e nas decisões desta Assembleia. Portanto, a questão que eu vou fazer é de uma proposta, ou há ou não há ofensa à honra. Portanto, e faço-a só de uma forma. E só vou dizer quem vota sim e quem vota não. Portanto, bem, e abstenção, certo? E abstenção. Portanto, ao direito, ao reconhecimento, a proposta é, há enquadramento ou é uma situação de ofensa de honra? A pergunta é só esta. O que está a votar é isto. Há ofensa à honra? E agora vão votar em conformidade. Primeira fila. Quem vota contra? Mas é que atenção, as votações aqui na Assembleia não são sim nem não. Atenção, então vamos lá ter que interpretar. Então tem que repensar um bocadinho que a pergunta, só há uma proposta. Aqui nada é voto secreto. Se entenderem que querem fazer voto secreto... Faz referência ao nome. E faz referência ao nome. Não. Pronto. Exatamente. Vamos então proceder à votação secreta. Se isso facilita, e se eu fui eu... Assim já facilita. Eu autorizo que o vereador... Pronto. É que assim... Pronto. É que... É que, perante esta situação, já se enquadra no ponto 2, que é os vereadores devem assistir às sessões da Assembleia Municipal, podendo intervir nas discussões, sem direito a voto, a solicitação do Presidente. Portanto, e como o Presidente aqui, e também foram as palavras proferidas por ele, portanto, temos enquadramento e não precisamos dessa situação. Está resolvido o problema. Não, eu estava à espera da votação. Pode usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, caros colegas vereadores, Srs. Deputados, Presidentes de Junta e Uniões, caros membros do Executivo Trabalhadores, queria eu dizer. Sr. Presidente, eu, em primeiro lugar, queria lhe agradecer a oportunidade, através do Presidente da Câmara, porque já vi que o senhor já não é a primeira vez que eu peço para intervir, mas até hoje tinham sido sempre recusados os pedidos, inclusivamente até no público, se bem se recorda. De qualquer maneira, o senhor Presidente da Câmara já não é a primeira vez que o faz e, como tal, obriga
a que também, na mesma forma como ele aqui publicamente o faz posterior, eu também me possa defender aqui publicamente para o exterior. E, Sr. Presidente da Câmara, já que vivemos em democracia, como tal o senhor tem a oportunidade de argumentar aquilo que expõe, e uma vez que fez questão de expor publicamente o sucedido no decurso da inauguração do pavilhão multiusos de Meirinhos, sinto-me também na obrigação eu de o fazer. No ato de inauguração do referido pavilhão, segurei no microfone com muito gosto ao Sr. Padre Paulo, sim, porque tenho educação, humildade e valores suficientes para o fazer, e não são atitudes deste género que me deixam inferiorizado. A senhora que diz desconhecer é a minha sogra, e o senhor sabe quem é e também sabe o motivo de se ter dirigido à sua chefe de gabinete. Já que ficou tão incomodado com a conversa em causa, no momento era oportuno dizer aquilo que lhe parecia, porque os assuntos têm locais próprios para ser falados. Mas o Sr. Presidente, tenho a dizer-lhe aquilo que muitos pensam. Já chega de distorcer as conversas conforme assim lhe convém e de humilhar constantemente quem lhe não faz a vénia ou não concorda com aquilo que prefere. E mais uma vez, uma Assembleia Municipal serve exclusivamente para discutir democraticamente assuntos de interesse municipal. Ao Sr. Presidente, o conselho que lhe dou é que filtre aquilo que diz, porque de facto de ocupar um lugar de cargo superior, devia saber que não é só aos outros que certas atitudes lhes ficam mal. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vereador. Tanto, eu só queria dizer aqui, Sr. Vereador, eu não recuso nem coisa, eu só tenho que agir em função do que o regimento prevê, porque eu não posso fazer lei sobre o regimento. Portanto, e nos outros casos anteriores não havia também enquadramento legal. Aqui suscitou dúvidas, quis pedir a intervenção. O Sr. Presidente, pela sua iniciativa, facilitou o processo para ganhar enquadramento. Portanto, só foi essa situação. Portanto, mas tenho a agradecer ao Sr. Presidente porque facilitou também a oportunidade de poder ter falado. Relativamente a este assunto, portanto, não, eu só estou a dizer, a fazer um enquadramento aqui. Esta situação, uma vez que não é por ser Presidente de Junta que está a querer falar, portanto, é porque um Presidente de Junta. Ok. Portanto, é isso que eu... Agora é a título individual, porque também foi evocado enquanto chefe de... Não, são as duas coisas, não é? Portanto, porque a situação foi enquanto chefe de gabinete. Era só esse o enquadramento que eu queria esclarecer. Portanto, pode usar então da palavra. Boa tarde, muito obrigada. Desde já dizer que é uma situação muito desconfortável, não me sinto nada à vontade, não me sinto nada feliz por estar aqui a fazer esta intervenção. No entanto, acho que uma vez que as assembleias decorrem em direto, e certamente que haverá pessoas a perguntar-se afinal o que é que aconteceu. Ora, a pessoa em causa, a senhora em causa, sou eu. Desde já também quero cumprimentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Meirinhas, por quem tenho muita estima e consideração, bem como todos os habitantes daquela aldeia. Todos, inclusivamente aqueles que foram menos simpáticos para mim. Dizer-lhes que eu estive em Meirinhos na inauguração do pavilhão multiusos, estive com muito gosto. Recebi 2 convites para estar ali. Estive ali, recebi um convite na qualidade de Presidente de Junta, como todos os meus colegas, e estivemos alguns, e recebi um convite para estar ali na qualidade de chefe de gabinete do Sr. Presidente da Câmara, acompanhando a equipa dele. Assim estive. Durante a apresentação, tentei apoiar o Sr. Carlos, o Presidente da Junta, na organização da forma, da ordem como iria decorrer a cerimónia, e correu tudo muito bem. Fui recolhendo algumas imagens que utilizamos depois para fazer a notícia, ou então para arquivo, ou para depois lançar futuramente em uma agenda, numa publicação que haja no município. Recolhi as imagens com toda a regularidade, tudo correu muito bem, as autoridades que estavam presentes fizeram as suas respectivas intervenções.
Já terminada toda essa parte solene, protocolar, encontrávamos-nos no exterior do edifício a conviver com um grupo entre grupos de amigos. Eu, no meu caso, estava acompanhada pelo Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, estava também o cidadão, o Beto Amado. Não sei se estaria mais alguém, não me recordo, quando fui abordada por uma senhora que vinha iracunda, que eu não reconheci de imediato, porque também é uma pessoa com quem não convivo a miúde, e que a senhora me disse: olha, vou-te dizer uma coisa, e digo aqui ao pé do Presidente da Câmara, que é para ele ouvir. Pronto, muito bem. E o que ela disse foi: das fotografias que estiveste a tirar ali à frente, o meu Chico, cortaste-o de todas. Eu nem me apercebi que a senhora estivesse assim tão zangada e disse-lhe: não, olha, que está enganada. Primeiro perguntei-lhe quem era o Chico dela, porque não reconheci logo quem era a senhora. E depois apercebi-me quem era. E disse: não, está enganada, olha, estão aqui as fotografias, tentei-lhe mostrar, empurrou uma mão, o telemóvel, disse que não queria, ofendeu-me, disse que o genro dela que fica bem todas as fotografias, ao contrário de mim, que fico lá mal e que não merecia estar no lugar onde estou e exercer os cargos que tenho, entre outras ofensas. Bom, obviamente, e isto só para contextualizar, de uma forma violenta, e quem me conhece sabe que isso são situações que não se coadunam, não são compatíveis com a minha forma de ser, que me senti extremamente ofendida, magoada, constrangida e que não há necessidade disso acontecer. Não é forma de se receber nem outro Presidente de Junta, nem um chefe de gabinete, nem qualquer pessoa. Aqui nem está em questão o cargo, está em questão a educação e o sabermos ser generosos, cordiais, educados uns com os outros. A situação que ali ocorreu foi essa. Obviamente, quando se tem um cargo institucional, as coisas agravam-se, porque todos sabemos até que o enquadramento legal de uma ofensa a um autarca é completamente diferente, sobretudo quando estamos no exercício das nossas funções. No entanto, essa questão nem se coloca. Estranhei que não houvesse um pedido de desculpas oficial, porque acho que o mereço, sobretudo na qualidade, quando estou no exercício dos meus cargos, porque quando estamos a exercer o nosso cargo somos mais do que a nossa própria pessoa. Somos a instituição que levamos connosco e todo o povo que representamos. Portanto, a situação que aconteceu foi só essa. Se houve aqui alguma ofensa da honra, não foi contra nenhum vereador, hoje aqui nesta sessão. Foi contra mim no domingo passado. E quem assistiu a ela já devia ter admitido a parte da culpa que lhe cabe, porque estas ofensas à honra que aconteceram comigo têm-se repetido continuamente por parte das mesmas pessoas a várias pessoas deste Conselho. E acho que já vai sendo hora disto acabar. Muito obrigada. Portanto, obrigado, Sr. Presidente de Junta. Portanto, continuando então nos outros assuntos, portanto, se alguém se quiser pronunciar sobre outros assuntos. Portanto, já está. Então há uma a primeira foi Carlos Lousão, portanto, da... Não é deputada. Ora, boa tarde a todos. Prometo ser breve, prometo ser breve depois desta longa sessão, mas deixar aqui duas notas então para terminar em bem esta sessão da Assembleia Municipal. Primeiro, lançar aqui o repto a todos os munícipes que venham visitar a exposição que foi inaugurada há pouco, porque realmente traduz um bocadinho daquilo que é a nossa memória e a nossa identidade. Até lanço o desafio que possa ser organizadas visitas das aldeias para virem aqui, porque será certamente um recordar de muitas vivências. Quando nós entramos aqui logo no painel inicial, ele começa-nos aqui com uma questão e com uma afirmação que realmente deve-nos ficar aqui na mente. Quando não souberes, pergunta, e quando souberes, ensina.
E sendo que esta exposição é Educar para a Liberdade, claro que não tivemos tempo ainda de explorar e ela merece uma visita com calma. E vamos vendo ao longo de todos os painéis a importância que a educação teve no município de Mogadouro, nesta vila. E eventualmente esta questão merece também que seja refletida e debatida dentro até desta Assembleia. E lanço aqui um desafio que pode merecer aqui ser estudado e refletido. Quando nós ouvimos determinado tipo de intervenções, salvo seja, ou de soluções para estes territórios rurais e estes territórios de interior, fala-se muitas vezes na questão dos nómadas digitais e até dos trabalhadores remotos. Vamos ficar pela questão dos trabalhadores remotos. E vale a pena perguntar-nos e questionarmos o que é que esses trabalhadores remotos precisam num determinado território para que eles realmente se possam fixar. E em conversa com algumas pessoas que tenho tido, isto não é só uma questão de internet, não é só uma questão de infraestruturas. Uma das questões que poderia ou que poderá fazer a diferença poderá estar exatamente associada em termos da educação, mas tem que ser uma educação mais alternativa, uma educação também que abranja muito mais o contacto com a natureza e com a terra. E para terminar esta parte digo o seguinte, não é pelo facto de nós estarmos num território rural que nós temos mais natureza, ou que temos mais contacto com a natureza, porque isso não acontece atualmente. Vivemos em território rural, mas apesar de estarmos num território rural, temos cada vez mais contacto com tecnologia e menos contacto com a natureza. E não tenhamos dúvida, quanto mais tecnologia nós usarmos, mais natureza nós precisamos. E se calhar isto merece aqui uma reflexão, o que é que estes trabalhadores realmente precisam para se mudarem. E para terminar, não sei se já terminei os meus 5 minutos, mas pedia só mais um. Hoje, dia 27 de setembro, celebra-se o Dia Mundial do Turismo. E sendo hoje esse dia, achei aqui que deveria vir dar aqui esta nota, quando o tema deste ano, que foi definido aqui pela Organização Mundial do Turismo, é o turismo e a paz. E esta data, o dia de hoje, serve aqui também para nós fazermos aqui uma reflexão sobre qual é que é a importância do turismo enquanto atividade transformadora nas nossas vidas e na nossa sociedade global, e também qual é a importância enquanto agente de paz e de desenvolvimento sustentável. Claro que ao pensarmos no desenvolvimento sustentável pela parte do turismo, que teremos que pensar em todas as atividades, nomeadamente aquelas associadas à terra, porque só dessa forma é que haverá aqui essa capacidade. Mas pensando aqui em paz e numa paz de espírito, porque o tema foi organizado a pensar nos conflitos que existem a nível mundial, mas se nós pensarmos aqui no nosso território, nós conseguimos essa paz de espírito, porque aqui nós conseguimos sentir o silêncio. Por isso, um bem-aja a todos os agentes de turismo, sejam de alojamento locais, seja a todos aqueles que diariamente vão divulgando e contribuindo para divulgar aqui o nosso território. E claro, e para terminar, e uma vez que estou aqui a falar de turismo, deixo aqui o desafio a todos que queiram visitar as terras de Castro Vicente, que temos as portas abertas para o acolher, e aí claramente posso dizer, no cimo do nosso cabeço, conseguimos ouvir o silêncio. E convido todos a que no dia 16 de novembro possam, se assim o entenderem, que possam participar no nosso terceiro convívio micológico que vamos organizar. É um convívio muito intimista, que só está limitado a 50 participantes, e este ano teremos o privilégio de ter o chefe Luís Martins a colaborar connosco na parte gastronómica, o que vai elevar em muito aqui o conceito do nosso convívio. Boa tarde a todos. E obrigado aqui ao Sr. Presidente da Mesa por mais um minuto extra. Obrigado, Sr. Presidente de Junta. Não há inscrições? Portanto, não havendo inscrições, só dei aqui a palavra ao Sr. Presidente, que quer fazer também uns anúncios e uns convites. Bom,
Queria, efetivamente, apesar de sermos poucos, mas penso que as redes sociais ainda estão em aberto, aproveitar para convidar todos os autarcas, presidentes de junta, membros das juntas, membros desta Assembleia e lá em casa, portanto, para virem aos Gorazes, que estamos próximos, estamos praticamente a 15 dias, não é? E ajudem a divulgar esta festa de Mogadouro, esta feira de Mogadouro, porque temos que criar nos Gorazes umas das escoras para o desenvolvimento, para escorar o desenvolvimento de Mogadouro. E eu acho que vamos conseguir, com a ajuda de todos, portanto, vamos ter a abertura por volta das 4 da tarde, depois naturalmente segue-se os aspectos protocolares, vai-se dar a visita aos stands e depois haverá jantar para os convidados todos, creio que lá dentro dos Gorazes, na tenda. Portanto, mogadourenses, participem, venham aos Gorazes cumprir o vosso papel, que é comer a marrã. Já não é a marrã de antigamente, mas não falta certamente a posta e outros atributos gastronómicos. Muito obrigado. E uma boa tarde para todos. Obrigado, Sr. Presidente. Continuação da semana. Portanto, não havendo então mais pedidos de intervenção, fechamos o ponto 3, outros assuntos, e, portanto, fechamos os pontos e passamos então à leitura da ata em minuta para ser votada e daí resultar o direito de execução legal. Ora, então, depois desta maratona municipal e já cansados, vou ler então a ata em minuta da 15ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mogadouro. Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2024, pelas 9h30, no auditório da Casa da Cultura, teve lugar a 15ª sessão ordinária da Assembleia Municipal de Mogadouro, com a seguinte ordem do dia. Ponto 1, período antes da ordem do dia. Ponto 1.1, ata número 14, sessão ordinária do dia 21 de junho de 2024, apreciação e deliberação. A ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 1.2, apresentação de propostas de acordo com a linha E do artigo 48º do Regimento Municipal da Assembleia. A proposta foi aprovada por unanimidade. Apresentadas também propostas de moção apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A primeira referente a impostos da barragem, impostos da venda da barragem, não aceitação da sua prescrição. E uma outra proposta também apresentada, que entretanto, por consenso, foi retirada para reformulação. Intervieram os deputados Jorge Dias, Conceição Almeirinhos, e essas propostas foram, portanto, aprovadas por unanimidade. Ponto 1.3. Informação da correspondência recebida e expedida. Não houve intervenções. Ponto 1.4. Intervenção do público. Interveio o cidadão eleitor Albino Rodrigues. Ponto 1.5. Tratamento de assuntos gerais de interesse autárquico. Neste ponto, usaram da palavra os seguintes membros municipais: Paulo Coelho, Jorge Dias, Manuel Lobo, Paulo Carvalho, Carla Lousão, Teresa Vilariça e Belmir Ferreira. Ponto 2, pedido da ordem do dia. Ponto 2.1, apreciação da informação do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade do município, bem como da situação financeira do mesmo, a linha C do número 2 do artigo 25º e o número 4 do artigo 35º, anexo 1º da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, para conhecimento. Ponto 2.2, Gabinete do Presidente, proposta de deliberação
Dissolução da Assembleia de Municípios de Trás-os-Montes e Alto Douro para análise e deliberação. O assunto foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.3. Gabinete do Presidente. Proposta. Imposto sobre rendimento de pessoas singulares, IRS, participação no IRS para análise e deliberação. Intervieram os senhores membros municipais, Paulo Coelho, Manuel Lobo, Jorge Dias e, novamente, Manuel Lobo. Interviu 2 vezes. O assunto foi aprovado por maioria, com 9 votos contra, 0 abstenções e 26 votos a favor. Ponto 2.4. Gabinete do Presidente, proposta de IMI, fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, IMI, para 2025, para análise e deliberação. Intervieram Paulo Coelho, Jorge Dias, posteriormente, este ponto foi retirado para melhor esclarecimento face às questões apresentadas por consequência devida à Câmara Municipal para apreciação. O assunto, portanto, não foi aprovado nem desaprovado, passa para a Câmara. Ponto 2.5. Gabinete do Presidente, proposta, 4ª alteração do mapa pessoal para o ano 2024, para análise e deliberação. Interveio o Sr. Deputado Jorge Dias. O assunto foi aprovado eu tinha aqui unanimidade, mas não, foi por maioria com uma abstenção, certo? Não é o que eu tinha aqui e foi a abstenção ali do coisa. Portanto, foi com maioria, exatamente com maioria, com uma abstenção. Ponto 2.6. Divisão da contratualização informática e administrativa. Informação referente à apreciação do Estatuto de Interesse Municipal para uma unidade de saúde na localidade de Mogadouro, para análise e deliberação. Interveio o deputado Jorge Dias. O assunto foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.7. Gabinete do Presidente. Fixação do Imposto Municipal de Rama para análise e deliberação. Interveio o Sr. Deputado Manuel Lobo. O assunto foi aprovado por maioria, com 0 votos contra e 5 abstenções, e já agora 25 a favor. Ponto 2.8. Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de 3 grau, informação referente às taxas municipais dos direitos de passagem para o ano 2024 para análise e deliberação. Interveio o Sr. Deputado Belmiro Ferreira. O assunto foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.9. Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de 3º grau, informação da proposta de acordo de financiamento com o acima das terras Trás-os-Montes para análise e deliberação. O assunto foi aprovado por unanimidade. Ponto 2.10. Gabinete do Presidente. Proposta. Início de procedimento para solicitar ao órgão legislativo competente a aprovação da elevação da categoria territorial de Mogadouro para análise e deliberação. Intervieram os senhores deputados Jorge Dias e Conceição Meirinhos. O assunto foi aprovado por maioria, com 0 votos contra, 7 abstenções e 23 votos a favor. Ponto 2.11. Unidade Orgânica Financeira, Unidade Orgânica Flexível de 3º grau. Fernando Peixinho e José Lima Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, relatório de acompanhamento em 30 de junho de 2024 para conhecimento. Ponto 2.12. Apoio às freguesias, Uniões de Freguesia do Conselho de Mogadouro para conhecimento. Interveio o Sr. Presidente da Junta, Américo Fernandes. Ponto 2.13. Mapa de apoio à criação de emprego para conhecimento. Não houve intervenção. Ponto 2.14. Compromissos plurianuais. Autorização prévia no ano da lei dos compromissos para conhecimento. Não houve intervenções. Ponto 2.5. Mapa de cedência
das máquinas do Conselho para conhecimento. Não houve intervenções. Outros assuntos. Interveio a Sr. Presidente da Junta, Carlos Loução. É tudo o que me oferece dizer. Obrigado, Sr. Primeiro Secretário da Mesa, pela leitura da ata em minuta. Alguma questão que queiram colocar relativamente? Sim. Era só para esclarecer, perguntar se na ata não deve estar incluído que no ponto de outros assuntos houve uma intervenção do Sr. Vereador Francisco Guimarães e minha também, e depois Sim, também sim. do Sr. Presidente. Portanto, ele será... Portanto, a ata em minuta tem... A pertinência da ata em minuta é para poder Este ponto servir... está cá. Só um momento, Elídio. A ata em minuta, ela tem interesse e deve ser aprovada para poder ter poder executório para ações que estão pendentes, não é? Para não estar à espera da próxima reunião de ser aprovada a ata. Portanto, mas na ata será tudo explanado. Portanto, por isso, o ter ou não ter, não ia dizer que na ata não deixasse de ter. Eu li os pontos que estão expressos aqui. Este foi uma deliberação confusa, extraordinária e imprópria da minha parte ter existido. Mas existiu e foi satisfeita a vontade da Assembleia. A mesa tinha um poder para resolver esse problema, assim não entendeu. Todavia, aquilo que eu vos posso dizer, e depois transcrever para aqui, é que houve esta manifestação da intervenção do senhor, que foi aceito pela Assembleia, a intervenção do senhor vereador Francisco Guimarães. Não, é só para corrigir, não foi a Assembleia que aceitou, foi o Sr. Presidente que o chamou e que lhe deu o uso da palavra para ter enquadramento. Estão de acordo com esta redação ou querem outra melhor? Se querem outra melhor, eu faço uma melhor. Portanto, é só dizer que houve intervenções. Só era... mais simplista do que isto não pode ser, porque apetecia-me dizer mais coisas, mas não quero. Portanto, na ata em minuto é só mesmo aquilo que tem... Aquilo é só para ter poder executório e é nesse sentido que ele é votada. Portanto, na ata constarão todas as intervenções, certo? Mais alguma intervenção relativamente à ata? À ata em minuta? Portanto, então coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Portanto, hoje realmente foi uma sessão muito perturbada, muita dinâmica, foi dinâmica, portanto, e também é aqui, eu acho que foi um bocadinho, estavam folgados da última, que não disseram nada, e foi calma, e agora houve a compensação, é a lei da compensação, portanto, termino então estes trabalhos desta sessão da Assembleia, desejando então também um resto de boa tarde e os votos de felicidades até pelo menos à próxima sessão.